abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite, hoje, sábado, 6/6/2020. Nós não tínhamos certeza se estaríamos juntos hoje, tinha alguns afazeres, o meu trabalho secular, acabou que deu tudo certo, graças a Deus, e consegui então me preparar para fazer uma breve live, só para não passar em branco, porque estamos juntos durante todos esses dias. E então você que está aí sem um conteúdo, sem um bate-papo, eu disse, não, vamos fazer uma live, vamos bater um papo, vamos conversar acerca de alguma coisa do reino, falar das coisas lá do alto, e vamos aqui conversar um pouco. Eu quero conversar um pouco, não vai ser uma mensagem definitiva acerca deste assunto. Muitas pessoas me perguntam para onde vão as pessoas que não têm Cristo, haja visto que o inferno não é um local físico, né? Quando Jesus disse pranto e ranger de dentes, ele estava fazendo apontando para o Geena, que era um local onde eram jogados os facínoras, né? E se o inferno fosse um local assim, como que o espírito iria ranger dentes? Como que o espírito de uma pessoa ia ser jogado no inferno e ele vai ter pranto, vai chorar, o espírito vai chorar, ou ranger de dentes? Não tem como, o espírito não tem dente. Então trata-se então de uma analogia, se é que a palavra é esta. E existe uma doutrina sendo disseminada e algumas pessoas enganando-se a si mesmo, dizendo que conhecem a fundo esta doutrina da universalista, acreditam que todo o mundo está salvo. De 70 DC para cá, eles entendem a doutrina, a escatologia consumada, mas dentro dessa escatologia consumada, eles entendem na doutrina universalista. Entende então que todas as pessoas de 70 DC para cá, independente de suas práticas, elas estão salvas. Sendo assim, nenhuma pessoa estaria com o seu espírito de Cristo lhe dando consciência do que é certo e do que é errado. Essa doutrina acredita, então, que Bin Laden é um salvo. Acredita, então, que as atrocidades cometidas por Bin Laden não traria nenhuma consciência do Espírito Santo. Que Bin Laden estava matando, estava decapitando. Acreditam também que um estrupador, na sua sã consciência, sendo um salvo, estaria estrupando uma criança de 5 anos, e ele dizendo, não, eu sou um salvo em Cristo, vou estrupar essa criança, mas eu sou um eleito. Daria então lugar a um sentimento de libertinagem, daria lugar a uma vida de promiscuidade, daria lugar então a isto que eles atribuem. Não quero dizer com isto que esses irmãos que pensam desta maneira são hereges ou que são malditos. Não, são pensamentos que, à luz do Evangelho da graça de Deus, não fazem nenhum sentido. A luz do Evangelho não tem respaldo, nem no Velho, nem no Novo Testamento, que estava em decurso nos dias de Paulo, como também não há respaldo nos dias de hoje. O eleito, quando tem o seu espírito ativado, quando ele tem a transformação, a metanoia, ele muda de postura. Ele pode até fumar maconha, mas o Espírito Santo lhe dá consciência que ele não pode viver nesta prática. O eleito, quando tem
espírito ativado, quando ele desperta deste sono letárgico da vida carnal, ele é levado a praticar boas obras. O ladrão da cruz, quando ele estava na cruz, e isto antes de 70, naquele momento ele reconheceu o senhorio de Cristo, mudando automaticamente o seu pensamento e a sua postura. É inadmissível quando um salvo, que o Espírito de Cristo o desperta desta vida carnal, ele consegue estrupar uma criança de 5 anos. Ele consegue fazer uma carnificina tendo o Espírito Santo para lhe guiar. O eleito, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E o Espírito Santo não guia ninguém para fazer uma carnificina como Bin Laden, como Osama Bin Laden, como Hitler, que nasceu depois do ano 70 e fez uma carnificina. Isto aqui seria sem nenhum respaldo, seria desqualificar a ação do Espírito Santo na vida de um eleito. O apóstolo Paulo, antes de 70 descer, disse: quando aprouve a Deus me separar antes que nascer, revelar o seu Filho em mim, sem detença, eu não consultei nem carne nem sangue. Quando o Espírito Santo toma o eleito, entra de forma sobrenatural, e que toma sua mente, sua forma de pensar, de agir, ele tem uma outra postura, embora não está livre de errar o alvo, de tomar algumas atitudes carnais. Mas assim que ele toma, o Espírito Santo lhe dá consciência do seu erro. Então não existe nenhum respaldo bíblico, não existe nenhum respaldo na revelação da graça de Deus, que a humanidade inteira está salva, independente de suas práticas. Seria aqui desqualificar a conduta cristã. Seria eu dizer que nós não precisamos mais esmurrar o nosso corpo. Seria aqui necessário dizer que a minha vida de me resguardar desse mundo nocivo é inútil. Eu estaria entregue aqui às drogas, eu estaria entregue aqui, por quê? Porque uma vez que a humanidade está salva, independente das minhas ações, nós estaríamos entregues a uma vida de libertinagem. E não é isso que o Evangelho, tanto escrito até o ano 70, quanto o outro escrito aqui no meu coração e na sua mente, não nos propõe. Por quê? Porque Evangelho é vida transformada, é metanoia. Não existe Evangelho sem vida transformada. Então, não se tem respaldo para isso. Então, o que se acredita, alguns irmãos que conversam comigo? Ah, Geraldo, mas do ano 70 para cá, você que prega a escatologia consumada, não existe mais condenação. Não existe condenação para os eleitos. Agora, todos os filhos da perdição já estão condenados. O martelo já bateu. Todos os filhos da perdição e seus descendentes já estão condenados. Os filhos da perdição, a sentença foi aquela. Ora, uma pessoa está no presídio, foi pega, assalto à mão armada, artigo 357 do Código Penal. Ela vai presa. Ela está dentro da delegacia, mas não está condenada. Ela está sumariando. Então precisa ela dar o seu depoimento, vem o testemunho de acusação, vem o testemunho de defesa, e então o juiz bate o martelo. O juiz bate o martelo, mas ela ainda fica dentro da delegacia esperando a vaga para o presídio. Ela chega no presídio já condenada. Então, em 70 DC, no ano 70 da primeira era cristã, houve o juízo. Ele separou os bodes das ovelhas, que era uma nomenclatura judaica. Então, em 70 DC, ele separou. Os bodes
foram condenados. Todos os descendentes foram condenados. E as ovelhas, na nomenclatura, na analogia judaica, todos foram absolvidos e justificados, livres. Então, se entende, e esse irmão me perguntou, mas em 70 DC acabou, foi excluído os filhos da perdição. Não foi. Não existe nenhuma passagem que corrobora isso, que os filhos da perdição foram extintos. Não existe isso. Quando Deus julgou Sodoma e Gomorra, ele exerceu juízo através da sua justiça contra aquele povo. Mas ele não extinguiu os filhos da perdição. A vida continuou. Quando ele trouxe juízo nos dias de Noé, os filhos da perdição e da salvação permaneceram. Lembra que na arca, quem é que foi? Foi os filhos de Noé. Mas no meio dos filhos de Noé estava quem? Cã, que era o filho da perdição. Por que é que se a família de Noé nem todos eram salvos? Porque do mesmo barro ele faz um vaso de honra e outro de desonra. Não é o que diz aqui Romanos capítulo 9, versículo 21? Olha o que Paulo diz. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Caim e Abel, da mesma família, um vaso de honra e um vaso de desonra. Então, Jafé, os filhos de Noé, dos três, um também era o vaso de desonra, era Cã. Ele disse, maldito seja Canaã, os descendentes de Cã. Quando ele exerceu o juízo sobre aquela, nos dias de Noé, a semente da perdição foi preservada. Nos dias de Jesus de Nazaré, numa parábola das duas sementes, os discípulos disseram, quer que vamos e arranquemos o joio do meio do trigo? Ele disse, não, se você arrancar o trigo, você arranca também o joio. Deixa assim até a consumação dos séculos. Eu vou tirar os filhos da perdição, o joio, e vou queimá-los e preservar o trigo. Mas ele não disse extinguir a geração. Até porque nós entendemos da escatologia consumada que o que Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, se eu não me engano, a partir do versículo 7 até o 9, que o filho da perdição, o homem da iniquidade, entraria no templo. Nós entendemos, pelo menos nós nesse canal, apesar de haver uma contrariedade de alguns falarem que era Nero, se bem que não poderia ser Nero, porque Nero não entrou no templo, e Nero morreu antes da queda do templo. Nero morreu em 68. Então nós entendemos pela escatologia consumada que quem entrou no templo era o príncipe, o filho do imperador Vespasiano. Ele era príncipe, se tornou imperador depois. Agora note, se Tito era o homem da iniquidade, o filho da perdição, e entendemos que ele entrou no templo, e em 70 DC veio o juízo, então Tito atravessou este julgamento, porque Tito morreu em 13 de setembro de 81 da era cristã. Então veja, mesmo com o juízo sobre o povo de Israel em 70 DC, o filho da perdição, Tito, estava vivo. Ele não morreu em 70. Então Deus não excluiu a descendência do filho da perdição. Tito passou por 70 DC e, consequentemente, esta semente também foi preservada. Então Paulo diz em Romanos 9, 21, ou não tem o oleiro sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Preste atenção. Romanos capítulo 9, versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição,
Aqui não diz que foram preparados para ser extintos da humanidade e ficar só os eleitos. Não diz isto. Aqui diz que eles foram preparados para o dia da perdição. O dia da perdição foi em 70, onde houve a condenação sobre todos os filhos da perdição e houve a absolvição sobre todos os eleitos. Mas a humanidade continuou. Tito só morreu em 81 e os filhos da perdição continuaram. Agora, entende-se que mesmo praticando mal na humanidade, eles são necessários. Eles estão aí, muitas das vezes, como agente disciplinador. Nós não podemos nos misturar entre luz e trevas. Essas duas sementes não podem se encontrar. E quando nós nos encontramos e nos envolvemos emocionalmente, financeiramente, pode-se haver dores, é preciso ter muita cautela, porque eles estão aí, muitas das vezes, como agente disciplinador. Quando você se envolve com o filho da perdição, porque Tito atravessou, repito, Tito atravessou o ano 70, se fossem todos excluídos, Tito não estava lá como a semente representativa dos filhos da perdição e posteriormente pode ter deixado sua descendência. Ele era filho de Vespasiano, com certeza deixou o seu filho, seu filho. Ora, dizer que Bin Laden morreu salvo, com o espírito salvo, e o espírito não o governava, é dizer que o Espírito Santo não guia um eleito, e que o eleito está aqui acima do bem e do mal, que o eleito está aqui dominando o Espírito Santo, ao invés de ser dominado por ele, ao invés de ser cheio do Espírito Santo. É dizer então que eu estou aqui pregando o Evangelho, como você pode me ver na escola de samba, cheio de pó, de droga e de cocaína, e eu falar para você, eu estou salvo, já não existe mais condenação pós a geração 70. Seria isto aqui anular toda uma vida de postura e de temor ao Espírito Santo. É dizer que nós não temos o Espírito. Quem tem essas atitudes, e é possível que encontre-se várias pessoas, estes são filhos da perdição. O filho da perdição existe e nos dá respaldo para isso quando você encontra alguém dizendo que todas as pessoas estão salvas, independente das suas atitudes. Aí está caracterizado o filho da perdição, negando a eficácia do Evangelho, dizendo que conhece, tem aparência da piedade e nega a eficácia do Evangelho. Então, não existe essa doutrina universalista em graça. Em graça, segundo a história, o general Tito, e depois feito imperador, se você pesquisar aí no Google, você procura sobre o arco de Tito, você vê que ele atravessou o 70 DC, você vê que então a geração da perdição atravessou. E se nós lermos Apocalipse, capítulo 22, com bastante atenção, e já é o fechamento da carta, que ele já aponta para o final das coisas que já tinha acontecido, da árvore da vida, daquelas coisas todas, do novo pacto, né? Olha o que ele diz, olha só. Continue o injusto, Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Olha, se após 70 DC, se após todo aquele evento do juízo, do julgamento, ainda havia injusto, o injusto então iria continuar a fazer injustiça? Ou não? Sim. E quem são os injustos? Os filhos da perdição. Ora, continue o injusto fazendo injustiça e continue o imundo sendo ainda imundo. Ora, o imundo é quem? Quem não foi regenerado, quem não foi purificado, quem não foi santificado. Quem o Espírito de Cristo não habita. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Depois ele diz, continue o imundo ainda sendo imundo. Ponto e vírgula. A outra semente, o justo. Quem são os justos pós 70?
Aqueles que foram absolvidos, regenerados, são a esposa de Cristo. Embora ande nessa carne, tenha uma tendência carnal, tenha uma paixões da carne, não são dominadas por ela. Embora estão sujeitas. Eu estou sujeito, você está sujeito. Mas uma coisa é isto me dominar a ponto de eu pegar uma arma, brigar com um cara, parar o meu carro no meio da rua, e o cara falar: ei, quem é você? Eu sou um salvo em Cristo, toma aí 10 tiros na tua cara. Como que isso seria possível a um eleito? O eleito não tem essa atitude. Embora alguém possa dar uma fechada no teu carro, você: oh, meu irmão, qual é? Não sei o quê, e tal, eu vou te pegar. E você acelera, vai atrás. 15 minutos depois, o Espírito Santo: cara, eu não podia ter feito aquilo. Sabe, o Espírito Santo, no eleito, ele o admoesta. Ele não dorme direito, ele não corre direito, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Tem essa consciência. Ele sabe que está errado. Ele vai fazer, mas ele sabe que está errado. Não é uma pessoa, como se apresenta este abençoado irmão, que disse para mim: não existe igreja depois do ano 70. Como se a igreja só foi estabelecida depois do ano 70? Ele disse: remove o primeiro para estabelecer o segundo. Se depois do ano 70 é que a igreja se firmou, antes era uma miscelânea entre igreja e sinagoga. As sinagogas e a igreja estavam misturadas. Entende? A igreja é a esposa de Cristo, casada eternamente. Cristo não aceita divórcio, meu irmão. Você falar que a igreja não existe pós o ano 70, é você dizer que Cristo ficou viúvo. A igreja é a esposa de Cristo e já está reinando com ele no reino de Deus. A igreja está no reino de Deus. A igreja não é o reino. O reino é onde a igreja está com cabeça, que é Cristo, reinando em vida e em perfeita vitória. Então, se esta doutrina tem chegado à sua vida, não se deixe enganar. Não se deixe levar por esta prática, por este pensamento filosófico. Deus exerceu o juízo contra os filhos da perdição. Paulo disse em Romanos 9:22 que eles estavam preparados para o dia da perdição. Paulo não diz que eles foram extinguidos, houve uma extinção, nunca mais eles vão viver, e de 70 para cá todo mundo é salvo. Esta salvação universalista. Bin Laden, Hitler, Napoleão Bonaparte, você sabe, não existe, isso não faz nenhum juízo, isso não entra na mente e no entendimento de quem tem uma metanoia, uma conversão. Evangelho é conversão, evangelho é vida transformada. Eu viver o evangelho como eu vivia há 30 anos atrás, na minha prática carnal, andava armado, fumando baseado, bebendo, chapado a noite toda, virando, e depois eu vou dizer: eu sou um salvo mesmo, qual é? Toma aí, segura aí, papum, papum. Isso era a minha vida pregressa. Mas quando o Espírito de Cristo ativado em mim me deu esta consciência, eu disse: não, eu tenho agora um novo rumo, um novo sentido, houve uma mudança. É assim que vive um eleito. Um eleito não pode viver nesta prática e dizer: eu sou um salvo. Claro, pode acontecer de alguém que está vivendo nesta prática e despertar deste sono, desta vida carnal, e ter uma mudança de vida. Repito, evangelho é vida transformada. Então, quando Deus exerceu o juízo sobre Sodoma e Gomorra, as duas sementes continuaram. Quando Deus chamou Adão e Eva e exerceu o juízo sobre eles, as duas sementes continuaram. Quando os discípulos chamaram e ele viram duas sementes, disse: parou só trigo no teu campo? Como pois o joio? Ele disse: calma, na consumação do século, quando eu vim julgar o povo, eu separo o joio do trigo. Eu vou dizer: vocês estão condenados, você e suas descendências, mas não a extinção dela. Tanto é que, eu repito, o general Tito, que logo depois foi imperador,
morreu em 13 de setembro de 81, aos 41 anos. Como, pois, não, o filho da perdição não atravessou os 70 DC? Então, o que existe hoje são os filhos da perdição julgados, sentenciados e morte para sempre. Geena, num vocábulo analógico do que era o fogo eterno, extinção para sempre da sua morte. Morreu biologicamente, acabou, está extinto, mas eles estão aí, até porque se faz necessário para se ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O filho da perdição está aí como exemplo. O filho da perdição está aí também, muitas das vezes, em algum caso, como agente disciplinador. O filho da perdição está aí, mas não pode me tocar. O filho da perdição está aí, mas não pode tocar em você. O filho da perdição está aí, mas nós não podemos envolver com ele. Muitas das vezes, no meio de um negócio, de um namoro, de um casamento, Deus te dá vários livramentos e vários escapes para que você não se envolva, porque não há nenhuma comunhão entre luz e trevas. Dizer que todo mundo é luz é um erro grosso, muito estranho a pessoa falar uma coisa dessa. Então, precisamos entender isto. A doutrina da graça de Deus não é universalista. Cristo não morreu por todos, morreu pelos eleitos. Cristo não salvou a humanidade, salvou os eleitos, concluiu a sua obra, pagou, expurgou o pecado da transgressão da lei. Em 70 DC, ele julgou o filho da perdição, deu-lhe uma sentença, os vasos de ira preparados para a perdição, não para a extinção. Não diz aqui para a extinção, vou extinguir para sempre, não tem mais semente nenhuma, né? E preservou a semente da salvação. Não é isso, as duas sementes sempre foram preservadas, estão aí, se misturam, se envolvem, mas os que têm o Espírito de Cristo sabem perfeitamente que há uma hora em que o próprio Deus tira, não permite o homem mau, o homem fraudulento. O mundo está cheio de homens da perversidade, de homens maus. Você imagina se alguém que está lá no Estado Islâmico vai decepar a cabeça de uma pessoa e ele é salvo? Como que se pode ser isto? As pessoas que fazem isto são pessoas sem temor de Deus. As pessoas que praticam isso com a sua consciência e falar que está salvo é um filho da perdição. Ouça, se você conhece alguém que diz: você pode fazer o que você quiser, que você está salvo, esta pessoa é um representante legítimo do filho da perdição. Uma coisa é alguém praticar uma obra bruta, estrupar uma criança de 5 anos, de 8, de 10, sabe? E ele não ter nenhuma consciência do que é a santidade do Espírito Santo, do que é ser templo do Espírito Santo, do que é ter uma vida com Deus. Isto é uma coisa. O faz na sua ignorância, como bruto e irracional, mas ele pode ser um eleito. Agora, outra coisa é ele ter consciência de que existe uma vida cristã, de que os homens são feitos templos do Espírito Santo, que ele deve ter uma vida de temor, de bom testemunho, e ainda assim praticar isso e depois dizer: eu sou salvo, porque a salvação é universal. Este homem é um filho da perdição e tenta perverter a moral, o costume e a boa conduta cristã. Nós acreditamos que o juízo de Deus já aconteceu, e porque este juízo aconteceu, isto não me dá o direito de viver de qualquer jeito, golpeando a mente daqueles que estão ao meu redor. Evangelho é vida transformada, de temor no Espírito Santo, esmurrando o seu corpo, reduzindo a servidão, para que pregando aos outros, você mesmo não seja desqualificado. Existe sim o filho da perdição, já estão sentenciados à extinção,
a vida fora deste corpo, morreu, acabou. Não tem outra vida para o filho da perdição. O Geena, o lago de fogo, é morte para sempre. Esta é a segunda morte. Creia nisto, acredite nisto e não entre nesta doutrina universalista que banaliza a graça de Deus e faz com que você possa viver de qualquer jeito sem a consciência cristã de que se deve viver sobre o temor do Espírito Santo. Deixo aqui o meu abraço. Amanhã, 10h20 da manhã, estaremos ao vivo e a cores para que você receba uma palavra de fé, de encorajamento. Mandar um grande abraço apertado ao meu irmão Mauro Silva, aqui do Rio de Janeiro, Antônio Carlos e Ju, meu irmão Hudson, a sua esposa Jaqueline e a nossa mãezinha Cedeni, meus irmãos Valnei, Angélica, meu querido irmão Paulo Neves, Robinho, nosso querido irmão Sérgio e todo o povo que se reúne aqui no Rio de Janeiro para constituirmos a graça de Deus. Mandar um abraço também para o nosso irmão Ezequiel e Jussara, do Campo Grande aqui do Rio de Janeiro, Ivanete Alves, do Vale dos Sonhos, Mato Grosso do Sul, Ana Cleia Pedreira, lá de Maranhão, Paulo Sérgio, Porto Velho de Rondônia, José Aparecido de Minas Gerais, Gabriel e Leonardo Bessa de São Luís do Maranhão, Ângelo Ribeiro de São Luís do Maranhão, Tarcísio Gonçalo de Uberlândia, Minas Gerais, Obedir Couto de Cacoal, Rondônia, Cláudio Fabrício Itabuna, Bahia, Laudelino Cristo Linhares do Espírito Santo, Elias Oliveira do Natal do Rio Grande do Norte, Divani Oliveira, Ponto dos Volantes, Minas Gerais, Adão de Jesus, Pontal, Paraná, Francisco Correia e Família, São Luís do Maranhão, Misael Honório do Bandeirantes, Isaac São Paulo, Carlos Henrique Itaboraí do Rio de Janeiro, Martinho José de Santana de Petrópolis, Alcilene Costa Magalhães de Almeida, Josefa Meira, São Miguel dos Campos, Alagoas, Joana Darque, Juiz de Fora, Paulo Nogueira de Parnamirim, Rio Grande do Norte, Graça Mendes, alô Graça, Teresina, Piauí, Nadir Fernandes de Nilópolis, Wagner e Eusébio do Ceará. O povo do Ceará está cearado, hein? Estamos também mandando um abraço para Márcia Veloso de Brasília, Ramalho e Jacim de Parnamirim, Rio Grande do Norte, e te pedir para não ir embora, porque chegou o momento da confissão de fé. Eu creio, por isso eu falo. Nós cremos, por isso nós falamos. Acreditamos veemente que o justo vive pela fé. Esta fé que não é minha, esta fé que é dom de Cristo em nós. Por isso eu digo que pela fé a tua família é bendita. Pela fé eu digo que tu és o melhor da criação de Deus. Pela fé eu acredito que a próxima semana será uma semana próspera, frutífera, e que o Deus que vivifica os mortos chamará existência, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que tu pensas, além daquilo que tu pedes. Nós acreditamos nisto porque somos conduzidos em triunfo e vivemos em perfeita vitória. Eu recebo no meu espírito, através da minha confissão de fé, que a tua família é bendita, que tu estás sarado, que tu és o melhor da criação de Deus e que a provisão de Cristo está sobre a tua vida, sobre a tua família. Desejo isto do fundo do meu coração, confessando com a boca e crendo aqui dentro que isto é uma verdade para a glória de Deus. Um grande abraço, receba aqui o meu amor não fingido e amanhã, 10h20 da manhã, estaremos juntos. Olha, domingo à noite nós não temos a nossa live. Vou descansar que eu também não sou de ferro. Deixa eu mandar um abraço para o meu irmão Delcio lá da Paraíba, porque senão daqui a pouco ele não manda cuscuz para mim. Tchau, um grande abraço, até amanhã. Abençoados, eleitos com todas as sortes de bênçãos.